Olá, doutores e doutoras, tudo bem? Hoje retornamos aqui à nossa gravação do nosso curso Advocacia Criminal na Prática. Já falamos da prisão em flagrante, da audiência de custódia, já falamos da resposta à acusação, ok? E hoje vamos falar da audiência de instrução. Lembre-se o seguinte: imagine no procedimento comum, ordinário, por exemplo, no qual o juiz não acolheu alguma hipótese de absolvição sumária, ele vai designar uma audiência de instrução. E a gente sabe que no procedimento comum, ordinário, sumário, subarício, tribunal do júri, a audiência de instrução inicia-se com a oitiva das testemunhas de acusação, testemunha de defesa e, por fim, o último ato é o interrogatório do réu. Lembre sempre dessa ordem, tá? Caso o juiz queira, em determinado dia que fosse fazer audiência, inverter a ordem, por exemplo, ouvir primeiro as testemunhas de defesa para depois de acusação, recuse, né? A depender do caso, é interessante sim recusar para que seja mantido a ordem como está prevista no CPP. Além disso, caso você determinou, você requereu que as testemunhas fossem intimadas através de oficial de justiça, né? Então imagine que o seu cliente está respondendo o processo em liberdade e as testemunhas não foram. Não é interessante naquele momento, a depender da sua estratégia de defesa, já ouvir, pedir a desistência daquelas testemunhas. Pode insistir para que o processo demore mais, depende da sua estratégia de defesa, tá bom? Vamos lá. A primeira dica que eu dou a respeito de se preparar para uma audiência de instrução é você saber todo o processo, conhecer o processo de capa a capa. Lembre-se que você é o advogado, né? Você é advogado daquele réu, então ele deu a vida dele a você, para você defendê-lo. Então é interessante, é preciso, é necessário que você saiba de todo o processo, o que tem de provas contra ele naquele processo, tá? Então imagine que é um processo enorme, um processo com gigante, inúmeras folhas, né? E como pode ser que você esteja no início da sua advocacia, não tem tanta experiência, é importante, anote tudo, né? Coloque no papel todo, faça um relatório onde está a denúncia que folha está, onde está o depoimento de fulano que folha está. Anote tudo, se você não tem essa garantia de que não vai esquecer, tá? Quem já tem mais experiência, às vezes grava, né? O que tem no processo de importante. Então, quando você vai fazer uma audiência de instrução, você tem que saber de todo o processo. Quem foi intimado para audiência, quem não foi, onde consta isso, essa informação, o inquérito policial está lá, o que tem no inquérito policial, quais são as provas, os atos de investigação que tem contra o seu cliente. É importante saber de tudo, beleza? Então esse é o primeiro passo. O segundo passo, imagine você recém-formado, não tem tanta experiência, é interessante que você anote, né? Custa nada anotar quais são as possíveis perguntas que você irá realizar aquelas testemunhas de acusação, aquelas testemunhas de defesa. É interessante você anotar para não esquecer, pode ser que sejam perguntas importantíssimas, né, para você e que você precisa não pode esquecer. Beleza? Então, anotar as perguntas, verificar o depoimento daquelas pessoas que serão ouvidas, que foram arroladas, por exemplo, na denúncia, verificar o depoimento dela na delegacia, que possivelmente há essa igualdade, quem foi ouvido na delegacia possivelmente seja ouvido na audiência de instrução, verificar o que ela falou na delegacia e você perguntar para ver se ela confirma ou para ver se ela não muda a resposta. Então é interessante você saber o que ela pode falar, o que ela pode ajudar, como que ela pode ajudar ao seu cliente, certo? A gente volta agora no segundo bloco com mais dicas da realização da audiência de instrução.